The Flash teve 184 episódios em 9 temporadas, tornando-se a série de 1 hora com mais episódios, superando Arrow por 14. Muitos deles são ruins, especialmente nas temporadas mais recentes, muitos são apenas razoáveis e muitos são apenas bons. Mas neste vídeo vou falar sobre o melhor do melhor. O que considero os 10 melhores episódios de Flash de todos os tempos, agora que a série terminou. Reduzir 184 episódios a apenas 10 não foi fácil. Então, para começar, decidi não incluir nenhum dos episódios que fazem parte dos eventos anuais de crossover, já que a maioria deles é muito boa. Mas também eles são muito diferentes do resto da série, então como menções honrosas temos Flash vs Arqueiro, Invasão, Crise na Terra, X Parte 3 e 2 episódios que também poderiam estar na lista, Elseworlds Parte 1 e Crise nas Infinitas Terras Parte 3. Não inclui Lendas de Hoje e isso foi proposital. Também vou listar rapidamente outros 10 episódios que quase entraram na lista ou considerei incluir sem ordem específica. Este vídeo é um top 25, mas vou detalhar apenas os 10 primeiros: Piloto, Correndo para Ficar Parado, O Retorno do Flash Reverso e Trajetória. A Ira de Sabatar, Rua Infantino, Pense Rápido, Legado, A Velocidade do Pensamento. O número 11 da lista, apesar da escolha difícil, é A Armadilha. Com essas 15 menções honrosas fora do caminho, vamos começar com o verdadeiro top 10. O episódio mais recente da lista é o episódio 10 da 9ª temporada Um Novo Mundo, parte 1, Reencontros. Qual que é o melhor episódio pós-crise? A Era de Unifaner neste programa é inferior, pois só há um episódio dessa fase na lista. Além da menção honrosa, pra ser sincero, o episódio quase não entrou no top 10. Apesar de ser pra onde o programa estava caminhando desde o início, o episódio encerra a série retornando à noite da morte de Nora. Isso não era nada do que esperávamos, já que tem consequências muito menores e nem é o ponto central dessa trama. Mesmo assim, o desfecho da história foi surpreendente e satisfatório. Como isso é apresentado de uma forma que recontextualiza esses eventos como a vitória de Barry e a sentença final de Tom, onde ele agora precisa passar 15 anos no passado, a luta final entre Flash e Tom foi curta, mas as interações entre os dois são ótimas. A atuação de Matt Letcher e o clima geral do personagem fazem dessa a melhor aparição de Tom na era Eric Wallace, trazendo Tom de volta à sua glória dos primeiros dias. Ao mesmo tempo, dá a Barry seu melhor episódio em anos, onde ele está incrível nesse traje sensacional do Flash, parece mais experiente, mais durão e mais em paz com a morte de Nora do que nunca. Esse episódio é o melhor do arco do Azul Cobalto, o que não significa muito. É legal, pois traz a série de volta ao início de forma temática, e a origem negativa do Barry pelo Ed é ótima. O que realmente prejudica o episódio são os primeiros minutos com cenas centradas na Cecile e Keon, personagens secundários ruins. Embora as interações entre Barry e seus pais pareçam doces pra ele, ficam estranhas ao perceber o quanto eles se importam com esse estranho. Pelo conceito desse episódio, acho que o fato de ele estar apenas na 10ª posição é um pouco decepcionante. Deveria ter sido um episódio nota 10 fácil, deveria estar pelo menos entre os 5 melhores. Mesmo assim, não esperava que fosse tão bom considerando as temporadas mais recentes do programa. É surpreendente que seja tão bom e eu possa afirmar com confiança que merece estar no top 10. Estou satisfeito com esse final, mesmo não sendo o verdadeiro, pois o episódio 100 do programa O Que Passou é o final de fato. Esse prólogo é uma homenagem incrível às 4 temporadas do programa que vieram antes dele, nesse enredo de roubo temporal que antecede Vingadores Ultimato. Nesses momentos incríveis, revisitamos as 3 primeiras temporadas e vemos cenas por novos ângulos ou com contexto extra. Assim como esses retornos incríveis, mesmo que breves, de antigos vilões como Zoom e o Town da primeira temporada. Tudo leva a esse momento incrível, o tributo definitivo à série, mostrando que tudo aprendido aconteceu. A noite em que o acelerador de partículas explodiu de uma vez, ao som de uma música fantástica. O episódio também destaca de forma eficaz a relação entre Barry e Nora. Ao descobrir que Town matou sua avó, Sherlock desconfia dela e revela que ela sempre trabalhou com Town. É uma história tão bem conduzida e criativamente trabalhada que traz um pouco de suspense e alguns momentos emocionantes. O episódio traz uma incrível cena de prólogo para Elseworlds, presente em todos os episódios do Arverso antes de Elseworlds, mas está mais ligado ao Flash do que a outros. O problema do episódio é apenas a luta, com Cicada sendo um pouco decepcionante, já que o dispositivo que eles criaram não acabou fazendo nada de fato, porém Cicada ainda era ameaçador.
Neste ponto, só o restante da temporada que falhou com o personagem. Até aqui a temporada ainda tinha um ótimo vilão principal. Depois de uma temporada tão boa de preparação, o final da segunda temporada, a corrida de sua vida, parece que tudo está se encaixando de uma forma bem planejada, apresentando um vilão incrivelmente ameaçador, cuja rivalidade com Barry já era fantástica durante toda a temporada, mas foi ainda mais elevada quando no final do último episódio e início deste, Zoom mata Henry Allen, o que nos proporciona provavelmente a segunda melhor atuação de Grant, ajudando o episódio a alcançar níveis de emoção quase inigualáveis. O impacto aumenta ao revelar no final que o Homem da Máscara de Ferro é Jay Garrick e também o sósia de Henry Allen. Essa reviravolta é tão perturbadora para Barry, pois o episódio convence o público de que ele está em um momento tão sombrio que vai salvar sua mãe. Isso destaca a empolgação do episódio com a revelação de Jay Garrick, Zoom virando Flash Negro e a preparação para o Flashpoint. Mesmo que a série não tenha atendido a maioria dessas expectativas, esse episódio me deixou mais empolgado para a próxima temporada do que quase todos os outros no Arrowverso, exceto a quinta de Arrow. Com ótimas lutas e um final satisfatório para Barry e Iris, eles ficam juntos ou não. A segunda temporada tem um final de temporada fantástico, prejudicado apenas pelo plano final do Zoom, que meio que surge do nada e não faz muito sentido. Após a melhor construção de história ao longo de uma temporada, o final da primeira temporada, rápido o suficiente, realmente parece que tudo se encaixou de uma forma muito bem planejada. Com o melhor vilão da série e a rivalidade mais intensa entre herói e vilão, este episódio traz grande tensão. O clima é tão tenso que parece palpável. A trama do episódio não faz sentido considerando o que já sabemos sobre viagem no tempo. Mas isso não é culpa do episódio, é culpa do resto da série. Neste episódio, a ciência da viagem no tempo recebe mais destaque do que o uso casual do conceito em momentos posteriores. Onde este episódio realmente se destaca acima de qualquer outro é por apresentar facilmente a melhor atuação de Grant Gustin em toda a série. Contribuindo para tanta emoção, as conversas com Dawn sobre salvar sua mãe e depois vê-la morrer. Mesmo atingindo esse nível, este episódio é só o quarto melhor da temporada. Embora tenha muitos momentos de luta, ótimas cenas de combate e o final seja muito incrível, o enredo não é perfeito. Barry fazendo algo que poderia potencialmente destruir o mundo parece algo que ele não faria. Parece que o risco supera os benefícios e a morte de Ed, embora faça sentido, não causa tanto impacto. Emocionalmente, essas não são pequenas reclamações, mas o restante pesa tanto a favor que ainda é um final de temporada fantástico, talvez o melhor da série. O final de meio de temporada da primeira temporada é um episódio incrivelmente intenso construído sobre 8 episódios de preparação que também prepara perfeitamente o restante da temporada. Como o Flash Reverso, finalmente se revelando, traz uma ótima atuação de Grant Gustin, enquanto Barry é forçado a reagir a isso, nos proporcionando alguns momentos muito emocionantes. Ligado diretamente à história principal e a uma rivalidade com o vilão principal da temporada, até agora, os principais suspeitos de ser o Flash Reverso eram Ed Town pelo nome e Harrison Wells por ser do futuro. Mesmo assim, ambos surgem sem depender do Flash Reverso. Neste episódio brilhante e insano de assistir na época, destaca-se a revelação final. O Flash Reverso é Harrison Wells. O episódio destaca Barry revelando seus sentimentos para Iris, intensificando o drama entre eles. Bem escrito, atuado e conduzido, o episódio, mesmo dramático, enriquece a experiência geral. O drama da primeira temporada, apesar de lembrar o estilo CW, foi tão bem conduzido que não vejo motivo para grandes reclamações. O melhor episódio da fase Eric Wallace, A Última Tentação de Barry Allen, parte 1, se apoia nos 6 episódios prévios. Os poderes de manipulação mental do Bloodwork proporcionam ótima exploração de personagem, quase tortura psicológica e emoções intensas, potencializadas pela atuação de Grant Gustin. Bloodwork é um excelente vilão, e este é seu melhor episódio, pois sua rivalidade com Barry chega ao auge. O episódio também foca de forma eficaz na preparação para a crise, servindo como um lembrete assustador da aparente morte iminente de Barry. Todo o arco do Bloodwork fez isso, mas provavelmente está melhor do que nunca neste episódio. Ah, esse final incrível com um gancho, quando pensamos que Barry escapou do Bloodwork, mas no momento intenso descobrimos que Ramsey o dominou. O episódio confirmou aos fãs que The Flash ganhou nova vida com o novo showrunner Eric Wallace.
Pra onde isso foi que o que aconteceu? Tricksters é o maior sucesso inesperado da série, que passou despercebido. O título sugere um episódio de vilão da semana ou até um filler, mas traz um dos melhores vilões do tipo. Mark Hamill faz um Coringa em live action, o que é divertido. O plano dele também envolve Henry Allen. Isso proporciona ótimas conversas entre Barry e seu pai, sendo pontos emocionais marcantes da temporada. Destaca o talento desses dois atores do Flash. O episódio traz um dos melhores desbloqueios de poderes quando Barry atravessa objetos pela primeira vez com a ajuda de Wells, o que o convence de que Wells é o Flash Reverso. Após o episódio anterior, em que ele começou a juntar as peças, e da carga emocional deste episódio, com Barry lidando com esse fato perturbador de ter que trabalhar com o homem que pode ter matado sua mãe e como isso pesa sobre ele, este episódio é genuinamente brilhante. Além de tudo isso, este episódio mostra Barry revelando sua identidade tanto para Henry quanto para Ed, com este último basicamente se juntando à equipe Flash, o que também é um momento incrível. Este episódio apresenta a maior quantidade de tempo de tela já dedicada à luta entre Flash e Flash Reverso no ano 2000. De todos os episódios da série, incluindo Um Novo Mundo Parte 1, também vemos o que aconteceu com Town depois, incluindo a estreia de Matt Letcher. Esse episódio aleatório chamado Trapaceiros parece um filler com dois vilões da semana. Acontece que não é só um dos melhores, mas também um dos episódios mais importantes da série. Isso nos leva ao top 3 dos episódios que considero perfeitos desta série, aos quais eu daria uma nota 10 de 10, o que pode não parecer muito. São poucos episódios, mas mais que qualquer série em uma hora, exceto o Arrow, que tem uns 4 ou 5. Zoom apresenta o melhor de todos os tempos. Primeiro encontro de Barry com um vilão quando Zoom se apresenta de forma assustadora, enquanto ele simplesmente acaba com o Barry. Colocando um ponto final em qualquer ideia de que outro vilão velocista ser mais rápido que o Barry não funcionaria. Tudo isso acontece basicamente nos últimos 10 minutos, deixando os primeiros 30 minutos como uma espécie de calmaria. Antes da tempestade, onde a Doutora Luz está sendo treinada, Linda Park descobre que Barry é o Flash. Nada de especial em si, mas é perfeitamente usado como preparação. Nos últimos 10 minutos, você consegue sentir a tensão em cada momento. Sinceramente, nos primeiros 30 minutos poderia ter qualquer coisa que não atrapalhasse ativamente o show. O episódio ainda seria 10 de 10, pois é esse tipo de episódio. Eles queriam 30 minutos de paz antes da tempestade, levando perfeitamente para alguns dos momentos mais intensos, alguns dos mais assustadores e alguns dos mais legais. 10 minutos na história do programa, o que também faz com que os primeiros 30 minutos sejam tão intensos que esse episódio ainda é nota 10 de 10. O pior episódio nota 10 da série, mas ainda assim é 10 sem tempo, é facilmente o melhor em contribuição para a trama principal da temporada. Grande parte do que a temporada prepara ocorre aqui, seja o drama entre Barry e Iris, Wells como Flash Reverso e a recente revelação de que Barry viajará no tempo para aquela noite. Tudo se encaixa e chega ao ápice neste episódio que está perfeitamente posicionado para ir com tudo sem segurar nada. Barry e Iris se beijam e Iris descobre que Barry é o Flash, o que é muito satisfatório. Cisco morre, o que é muito emocionante. Mesmo que isso não tenha realmente acontecido, ou a gente não sabia disso naquele momento, ou é tão surpreendente porque o Cisco obviamente vai se tornar o Vibro um dia. Descobrimos que Wells é Eobard Thawne, Sing fica paralisado, Joe quebra a perna e a cidade será destruída. O episódio é uma enxurrada sem parar de tudo que fez a primeira temporada ser tão incrível, com a adição de momentos realmente inesperados como a morte do Cisco e o Barry viajando no tempo pela primeira vez. Este episódio, mais do que qualquer outro, mostra a visão que os showrunners de The Flash tinham em sua primeira temporada, fazendo isso em um episódio incrivelmente intenso e emocionante, surpreendente e épico, que também conta com um grande vilão principal, o Mago do Tempo, mas também o Flash Reverso. Admito que no Fim do Tempo Flash não alcança a contribuição narrativa para a trama da temporada que Fora do Tempo, ou sinceramente qualquer episódio desta lista, alcança. Na verdade, no Fim do Tempo Flash é basicamente um episódio totalmente filler nesta série. Normalmente isso é algo ruim, mas não é o caso desta vez. No Fim do Tempo Flash se beneficia por ser um filler, pois é uma história independente com começo, meio e fim. Isso é feito de uma forma que pra mim eleva o episódio acima do resto da série, é melhor do que o próprio seriado.
Quando eu era criança, o Flash se tornou meu super-herói favorito, e até hoje ainda é meu super-herói favorito da Detective Comics, ficando só atrás do Homem-Aranha como meu super-herói preferido. Assistindo Liga da Justiça Sem Limites, Wally era muito carismático e engraçado. No penúltimo episódio, o Flash mostrou seu verdadeiro poder e derrotou sozinho o vilão principal, que já havia vencido a Liga da Justiça. Me impressionou o que dava pra fazer com os poderes de velocista e esse cara divertido e brincalhão com um poder quase divino. Isso me fez realmente apreciar o personagem do Flash. E por melhor que a série fosse no começo, nenhum episódio me fez sentir aquela mesma sensação, ou pelo menos não tanto quanto aquele episódio, até o episódio entrando no tempo do Flash. Esse episódio retrata Barry como um ser quase divino, com habilidades impressionantes no episódio visualmente mais bonito da série, com um traje do Flash incrível. Visuais vibrantes, ótima cinematografia e efeitos especiais impressionantes. Enquanto isso, Barry é colocado à prova fisicamente nesse enredo intenso, focado nele e autossuficiente, onde Grant Gustin entrega uma de suas melhores atuações e o Flash está mais incrível do que nunca como personagem. Seus poderes, mais uma vez, são impressionantes nesse episódio. Além disso, esse episódio é muito bem escrito, há uma trama paralela muito emocionante entre Harry e Jesse que é muito bem interpretada e muito madura em sua escrita. E impacta bastante. Na minha opinião, Enter Flash Time é a melhor mídia do Flash já feita e meu episódio favorito de The Flash. O fato de ter uma nota menor que 9 de 10 no Internet Movie Database realmente me incomoda.